Segunda Epístola de Paulo ao seu filho na fé, jovem Timóteo, capítulo 2 e o versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: se formos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar quem ele é, aquilo que ele é. Ele não pode negar a sua natureza. Ele não pode negar a sua justiça. Ele não pode negar a sua misericórdia. Ele não pode negar o seu amor. Ele não pode negar o seu juízo. Dezenas de vezes já vi pessoas pregando sobre esse versículo. Pessoas que às vezes a gente até imaginava elas babando pelo canto da boca de tanto gritar, se esgoelando, dizendo: Deus é contigo, porque assim diz a palavra do Senhor, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel a nós, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é Deus de amor? É. Mas Ele é Deus de justiça e de juízo. Essas coisas são inseparáveis. Eu me lembro das palavras do pregador Mirim, que dizia que Deus em Nínive usou de misericórdia e não de justiça. Onde é que existe isso na Bíblia? E assim são alguns tipos de pregadores, de doutores da lei, que ensinam que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel a quem? A nós? De maneira alguma. Deus tem compromisso verdadeiro com a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Quem é o homem para ser digno da fidelidade de Deus? O que nós somos é Deus que fez, é Deus que faz. Não há em nós poder, capacidade para sermos santos de nós mesmos, com nossos próprios esforços, se Deus não estiver no negócio. Acha mesmo que Deus vai ser fiel e não vai voltar sua palavra atrás? Porque Deus não volta sua palavra atrás. Mas quando vemos Deus prometer algo a alguém e depois Deus dizer que se arrependeu e que não vai mais acontecer aquilo que ele havia prometido, aí dizemos que Deus voltou atrás. Mas Deus não volta atrás. É um contrato. A fidelidade de Deus para conosco depende da nossa fidelidade para com Ele. Deus cumpre as suas promessas em nossas vidas a partir do momento que estamos, primeiro, em comunhão com Ele e, em segundo, cumprimos as suas determinações, a sua vontade, cumprimos a sua palavra, os seus desejos, a sua lei. Enquanto nós estivermos em obediência à palavra de Deus, mesmo cheio de falhas, fraquezas, mesmo sendo visto como pecadores, diz o apóstolo João nas suas epístolas gerais, que aquele que disser que não tem pecado já está pecando, é mentiroso e nele não está a verdade. Sim, nós somos pecadores no sentido de que todos os dias, de alguma maneira, de alguma forma, de algum jeito, nós estamos transgredindo a palavra de Deus. Mas nós não somos pecadores dentre aqueles
que estão sem Cristo no mundo, os ímpios, as pessoas que amam a prática do pecado, as pessoas que se deleitam, se regozijam no pecado, as pessoas que têm prazer de viver uma vida no pecado, distanciada de Deus, e entre escolher Jesus e escolher o pecado, essas pessoas preferem viver a vida de pecado. Somos diferente dessas pessoas. Nós somos pecadores remidos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Embora que todos os dias nós viemos pecar por pensamento, por palavra, por atitude e obra, por omissão da verdade, mas sempre estamos se arrependendo e buscando a presença do Senhor, e sempre sentimos o seu perdão. Por quê? Porque quem nos justifica é Cristo, quando há um verdadeiro arrependimento e um desejo de mudança e um desejo de transformação, uma verdadeira metanoia na nossa mente. E se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Você já leu o livro de 1 Samuel, capítulo 2, sobre o sacerdote Eli e seus filhos? Você já leu lá o versículo 29 até o 31? Você vê que Deus disse: eu havia te prometido que tu, a casa do teu pai, ofereceria o sacrifício perpetuamente diante da minha presença, e que não faltaria sucessor neste lugar. Te prometi, longe de mim tal coisa, porque aqueles que me desonram também serão desonrados. Ou seja, se você não cumpre a parte que lhe cabe do acordo, da aliança com Deus, por que é que você acha que Deus vai cumprir a aliança dele com você, a sua parte? Como você acha isso? Sempre a aliança feita entre Cristo e o homem, entre o homem e Cristo, não é que ele vai sempre fazer tudo sozinho. Não é que ele vai cumprir sempre a sua palavra, mesmo nós sendo desleal, infiel para com a sua palavra. Ele não vai cumprir as suas promessas na nossa vida se nós não estivermos cumprindo também com a nossa promessa de servi-lo ele em espírito e em verdade, de sempre buscar obedecer a sua palavra, de estar sempre ligado com ele através da oração, da leitura da Bíblia e das obras. Se formos infiéis, Jesus vai permanecer fiel à sua palavra. A palavra de Deus, ele vai permanecer fiel àquilo que ele é. Ele vai permanecer fiel à sua justiça, aquilo que é justo diante dele. E não é justo diante de Deus ele ser fiel para com o homem quando o homem é infiel para com ele. Leia a história de Eli. Ele foi infiel. Ele e seus filhos foram infiel para com Deus. Deus também ficou desobrigado de cumprir com aquilo que ele havia prometido. Não é que Deus voltou atrás. Deus não voltou atrás. Simplesmente foi uma quebra de contrato. Foi uma quebra de aliança. Deus fez uma aliança com Eli, com a sua família, com a sua descendência. Mas esse contrato só vigoraria se de fato Eli continuasse servindo a Deus, obedecendo a sua palavra. A partir do momento que Eli e seus filhos se desviaram, foram infiéis a Deus e não cumpriram com a vontade de Deus, o que aconteceu? Deus ficou desobrigado a cumprir com a sua palavra dada também a Eli. Fique com essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém.